E aí, tudo bom? Algumas pessoas ficam curiosas, querendo saber que livros ficam aqui por trás de mim. Geralmente, quando eu faço aquele quadro Autores e Livros, eu fico sentado e aparecem uns livros aqui, duas coleções principalmente. As pessoas querem saber que livros azuis e verde são esses que aparecem na minha estante. Eu vou mostrar hoje, falar desses livros assim de um modo muito geral. Primeiro, os azuis aqui, esses primeiros aqui, que aqui são obras completas de um escritor russo, Fyodor Dostoiévski, volume 1, volume 2, volume 3 e o volume 4. Aqui tem toda a obra de Dostoiévski. Dostoiévski é talvez o autor que mais me marcou, que mais profundamente ainda me emociona. Eu gosto muito. Li toda a obra de Dostoiévski. Eu li tudo isso na década de 1980, toda a obra dele, mas era na Biblioteca dos Dominicanos. Eu li numa tradução muito boa lá, e anos depois, muitos anos depois, eu ganhei obras completas por ocasião de um Dia dos Pais, juntou Ana, Sandino e Jó e me deram de presente obras completas de Dostoiévski nessa tradução primorosa publicada pela editora Nova Aguilar, que publica clássicos da literatura universal. Dostoiévski é um autor definitivo, importantíssimo, não só para mim, mas para toda uma geração. O outro autor, a outra coleção azul que está aqui, é também de um escritor russo, Leão Tolstói, em 3 volumes. Está aqui o volume 3, o volume 2 e o volume 1. Tolstói é autor, dentre outros, de Ana Karenina, que é uma obra fantástica, muito importante, que influenciou muito a literatura do Ocidente todo e também um pouco do Oriente. Ele é autor de Ana Karenina e Guerra e Paz, dentre muitos outros livros. Tolstói tem uma obra imensa, um grande pensador. Dostoiévski, que eu falava, é autor de Os Irmãos Karamazov, que é uma obra muito importante, Recordação da Casa dos Mortos, que conta o período que ele ficou preso na Sibéria. O Idiota, um livro muito bom, que eu gosto muito, me marca, ainda me emociona muito nos dias de hoje. E outros livros, é muita coisa. E tem outro aqui, essa verde, que também me perguntam, também da Nova Aguilar, que são as obras completas de Machado de Assis, volume 1, 2 e 3. Toda a poesia, teatro, crônicas, romance, está tudo aqui de Machado de Assis. De maneira que, se eu tivesse que me desfazer de todos os meus livros na área de ficção e tivesse que escolher apenas 3 autores para levar comigo ou para ficar comigo, eu escolheria esses 3 aqui: Dostoiévski, Machado de Assis e Tolstói. Se pegasse fogo minha biblioteca, eu correria para salvar esses 3, porque eu penso que esses 3 aqui, do ponto de vista literário, eles salvam a cultura ocidental. Se a gente se perdesse toda a literatura do Ocidente, conservasse esses 3, nós já salvaríamos a civilização. Claro, há muitos autores importantes, como os gregos, Shakespeare, que é fundamental, importantíssimo para a gente entender a sociedade moderna, o coração humano. Esses são os de minha preferência, você tem das suas, da sua preferência. E esses livros aqui, tem mais uns aqui que ficam, que são esses que eu não vou retirar.
esses aqui são de minha autoria. Eu sou autor de 11 livros, desses 11, a maioria publicada, e quase todo está esgotado. Creio que hoje eu tenho 4 livros só à venda, tudo mais esgotado. Esses são meus que eu coleciono, guardo aqui. Mas ainda tem outros aqui nessa parte da estante, também da Nova Aguilar. Eu tenho obra completa de Mário Quintana, de João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond, Cecília Meirelles, Fernando Pessoa, que são autores muito importantes. A minha biblioteca é bem vasta, bem ampla. Não é uma biblioteca tipicamente, digamos assim, de pastor, porque eu já fui ordenado tardiamente e antes disso fui professor de história, de filosofia, de literatura também. Então, minha biblioteca tem muita coisa na área de literatura, de filosofia, de ciência política, de sociologia. Enfim, ela é bem vasta, é bem ampla, porque são áreas que ainda hoje eu visito, continuo visitando, estudando, conhecendo, porque eu penso que tudo isso nos ajuda muito na compreensão do homem moderno, do homem contemporâneo. Isso aqui eu estou falando mais fora de toda a literatura cristã que eu tenho e que também é bem vasta aqui na biblioteca. Essa aqui é a minha terceira biblioteca, né? Eu 2 vezes me desfiz de praticamente 80% de minha biblioteca. A última vez tem uns 7, 8 anos, me desfiz quase de tudo, mas aí formei uma nova biblioteca e, claro, sempre as obras fundamentais permaneceram comigo. Eu tenho um livro aqui, já até falei sobre ele, eu tenho um livro aqui da década de 80, que é a Poética de Aristóteles, que foi o primeiro livro de filosofia que eu li aos 15 anos, ainda morando em Ipueira. Bom, eu falei disso já. Mas, para matar a curiosidade, hoje em Autores e Livros eu queria apresentar de modo assim geral esses 3 autores para resolver esse problema da curiosidade de algumas pessoas. Os livros azuis, Dostoiévski e Tolstói, e os verdes, essa coleção verde, Machado de Assis, talvez o mais importante escritor brasileiro, né? Escritor brasileiro, se não o mais importante, mas Machado é fundamental, né? Fundamental, é importantíssimo para a gente conhecer o Brasil, a invenção do Brasil, desse povo. A gente precisa visitar alguns autores, e Machado de Assis com certeza é o primeiro dele, mas tem outros como Graciliano, Jorge Amado, enfim, Érico Veríssimo lá no sul, João Ubaldo Ribeiro, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, e na poesia, Drummond, que é importantíssimo, e tantos e tantos e tantos outros. Se eu fosse ficar aqui falando, a gente iria ocupar muito tempo falando dessas pessoas que são fundamentais para a compreensão de nossa cultura. João Guimarães Rosa, eu estava aqui olhando e vendo Guimarães Rosa ali, Jorge Amado, que estão aqui sempre na minha companhia, na minha biblioteca, onde eu passo a maior parte do meu tempo. É aqui, entre homens e livros, como eu costumo dizer. Entre pessoas e livros, né? Um grande abraço, e depois a gente volta, assim, com autores e livros, falando especificamente de alguma obra que foi importante. Mas, se você nunca leu nenhum desses 3 autores, Tolstói, Machado e Dostoiévski, leia. Não morra antes de ler um desses autores. Antes de ler Guerra e Paz, antes de ler O Idiota ou Os Demônios, de Dostoiévski, ou mesmo Os Irmãos Karamazov e Machado de Assis. Não deixe de ler esses 3 autores, porque isso vai significar sua vida. Ficamos assim. Um grande abraço e a gente se encontra sempre.